todos. Mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E é um prazer estar aqui com vocês, com a igreja e com alguns amigos que têm nos acompanhado aí nessa empreitada diferenciada, que é trazer as mensagens através da rede social. Dando continuidade àquilo que começamos há uma semana atrás, 2 semanas, com relação aos frutos do Espírito, vamos retomar lá o texto de Gálatas no capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Senhor, que o Teu Espírito nos conduza, nos dê sabedoria e que possamos transmitir a todos e aos irmãos que estão na igreja, aqueles que estão em seus lares, aos amigos, possamos transmitir a Tua palavra, que eu fale somente aquilo que for da Tua vontade, Senhor, e o Teu ministério, Senhor, seja cada dia mais, ó Deus, fortalecido, que a nossa comunhão seja cada vez mais, ó Deus, estabelecida e restabelecida quando necessário, e que tenhamos momentos realmente, ó Deus, de crescimento para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Como nós falamos na semana retrasada, os frutos do Espírito, eles derivam, evidentemente, como diz a palavra, como diz o texto, do Espírito Santo de Deus. E para que você possa desfrutar desse frutificar espiritual, é lógico que é importante que você tenha Jesus Cristo dentro do seu coração, através da sua entrega, que nós chamamos de conversão, uma mudança de vida, né? Mudança de conceito que é direcionada, que é literalmente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o nosso Salvador Jesus Cristo não está aqui entre nós, Ele está em Espírito. Nosso Salvador está intercedendo por nós junto ao Deus eterno, né? Como diz lá em 1 João, que Ele é nosso advogado junto ao Pai. E Ele deixou claro que Ele subiria, voltaria para Deus, né? Mas deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui no nosso meio, no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus, né? E através dele que nós alcançamos, que nós praticamos e que nós frutificamos. Na semana anterior, nós falamos também sobre a importância de você estar arraigado nesta árvore, né? De você estar enraizado, de você se basear na parábola da videira e dos ramos. Ali Jesus Cristo deixa bem claro que para que você possa frutificar é importante que você aquele ramo esteja ligado na videira. A partir do momento que você sai, que você distancia, que aquele galho, que você pode colocar dessa forma, sai da árvore ou da videira, como é o caso da parábola, evidentemente que você não vai dar fruto. Se você lida um pouco com a terra, você sabe disso. Nós temos árvores aqui, por exemplo, que não dão frutas, mas que dão flores. Se eu arrancar o galho da árvore e jogar no chão, ele vai secar. Ele não vai dar mais fruto, não vai dar mais flores, porque está fora daquilo que alimenta, que traz a sua seiva para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Então nós temos que estar cientes disso, que para que nós possamos frutificar, é importante, é necessário, é essencial que estejamos ligados àquele que pode produzir os frutos, que é Jesus Cristo através do Espírito Santo que habita em nós. Na semana retrasada, como eu já disse, nós tratamos de quatro frutos, que foi o amor, a alegria, a paz e a longanimidade. Hoje, rapidamente, a gente vai tratar sobre benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. O primeiro ponto nós vamos falar aqui é sobre a benignidade. O que vem a ser uma pessoa benigna? Muitas traduções, língua portuguesa, elas nos trazem a mesma definição. A benignidade, ela significa bondade para com outras pessoas, uma benevolência.
Uma pessoa benigna é aquela que não causa dor e sofrimento a alguém. Uma pessoa benigna, ela não trabalha, ela não digamos assim, não traz em si a mágoa, não traz em si o rancor. Quando eu penso nisso, me lembro de Estevão, quando ele foi apedrejado por ser um servo de Deus, por testemunhar, por ter uma relação íntima com o Senhor, foi motivo de inveja daqueles religiosos da época, não é? E ele foi apedrejado até a morte. E ele, quando estava ali para ser recolhido, ele disse que viu o Filho de Deus sentado à destra de Deus Pai, e ele clamou que não lhes imputasse aquele mal. Ele não sentiu naquele momento nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum ódio. Uma pessoa benigna, uma pessoa que tem a bondade dentro de si. Vemos isso também no nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E na verdade a nossa referência maior é Jesus Cristo, nosso Salvador, e também acompanhado de outros belos exemplos que a Bíblia nos traz. E de repente até nos nossos dias atuais, pessoas nos trazem exemplos semelhantes. Quando você fala de uma enfermidade, geralmente você vai ao médico e ele vai procurar saber se é benigno ou se é maligno. Logo, benignidade tem a ver com bondade, com alguma coisa boa. E eu coloquei no meu papel aqui que a benignidade, dentro da benignidade não há espaço para rancor. Uma pessoa que está vivendo na presença de Deus, uma pessoa benigna, uma pessoa que trata os outros com amor, uma pessoa que trata as outras pessoas sem lhe causar sofrimento. Não é à toa e não é por um acaso que os frutos do Espírito listados pelo apóstolo Paulo começam com o amor. O amor é que que puxa, que dele deriva esses outros sentimentos. Situações, evidentemente, que existem, e são muitas, que de repente nos levam a ter sentimentos estranhos, sentimentos não muito calorosos com relação àquilo que Deus quer, mas o Espírito Santo vai nos corrigindo. E a benignidade tem a ver exatamente com isso, não causar dor a alguém ou sofrimento a alguém. Se nós formos pensar como humanos que somos, nós certamente teremos dificuldade em aceitar certas situações. Por isso que o apóstolo Paulo, se você observar, não sei se você leu, espero que tenha lido. Se você leu, é bênção na sua vida. Se você não leu, eu lamento por isso, porque o crescimento ele vem da leitura. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu para o livro de Gálatas, ele chegou a chamar o povo de insensatos, porque eles estavam voltando às velhas práticas. E dentro desse voltar às velhas práticas está o ficar escravo de certos comportamentos. E ele falou, vocês estão voltando para trás, vocês são insensatos. Quem foi que confundiu vocês? Vocês estão aplicando de novo leis, né, que não salvam. Vocês estão aplicando costumes. E ele fala os frutos da carne. Ele antes de falar dos frutos do Espírito, ele fala da carne. Isso é que produz uma vida que não tem Espírito Santo de Deus. Depois ele fala, o Espírito Santo produz isso. Ele faz uma referência, uma analogia, para que as pessoas possam pensar um pouco mais e refletir. Então, é claro que a dificuldade existe em você se manter uma pessoa boa o tempo todo, né? Benigna o tempo todo. Mas o Espírito Santo vai transformando a nossa vida. O outro fruto que nós vemos aqui é a bondade. O Espírito Santo produz a bondade. Aliás, ele produz algo que a natureza humana deseja, mas por muitas vezes não consegue produzir por si só. Até de repente produz alguma coisa, mas não é diferente quando vem do Espírito Santo de Deus.
Deus, ele está presente no desejo do bem e está presente na capacitação do cristão para esta prática. Eu coloquei no meu papel aqui que um cristão cansado de ser bom é um cristão que abafou o Espírito Santo de Deus na sua vida. E nós já ouvimos muito essa frase. Eu já falei isso. Estou cansado de ser bom. Certa feita eu falei para um companheiro de trabalho, não confunda ser bom com ser bobo. Mas são conceitos meramente humanos. São conceitos, de repente, necessários para o trabalho, necessários para certas decisões. Mas quando nós falamos de algo superior, estamos falando de algo que vem do Espírito Santo de Deus. E a bondade que emana do coração de Deus, ela é diferente. E Deus, ele nos capacita para essa finalidade. Basta que nós busquemos a presença dele, sabendo sempre que a luta vai estar existindo o tempo todo. Ela estará sempre ali. Porque temos uma natureza terrena, uma natureza humana que é diferente daquilo que vem do coração de Deus. Martim Lutero falou assim: uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. A bondade é o amor em ação. Se você pegar a parábola do bom samaritano, o que acontece com aquele homem? O homem está caído, fragilizado, necessitado. E quem passa por ele? Passa um religioso, um sacerdote, que era aquele que deveria anunciar para as pessoas, ou que anunciava para as pessoas os princípios, os oráculos de Deus, tinha essa responsabilidade, mas passou de largo. Ali estava uma pessoa necessitada, aquele sacerdote que falava, entre aspas, em tese, do Deus vivo, que é o amor puro, que é cheio de misericórdia infinita. Ele passou de largo. E aí passou um levita, que tinha por responsabilidade cuidar do templo, cuidar das coisas que faziam parte do templo. Estava ligado, evidentemente, à religião, à religiosidade, ou às coisas que eram pertinentes ao reino, fisicamente, materialmente falando, mas também espiritualmente, porque fazia parte, um levita. E esse também passou de largo. E quem que auxiliou aquele homem? Um samaritano, que é lógico, descendente de Samaria, povo inimigo do povo judeu, que o povo judeu diz que é um povo judeu mistificado, que não é um judeu, digamos assim, legítimo, porque se misturou com outros povos, eram inimigos, nós já vimos isso em outras mensagens. Mas o fato é que aquele homem que ajudou aquele outro que estava necessitado e que era seu inimigo, era um samaritano, de bom coração. Logo, a bondade na vida das pessoas não está nas palavras proferidas, está nas atitudes. Você dizer que é bom é uma questão. Você ser bom é que é a realidade. Quantas vezes eu vejo pessoas virando as costas para aquele que está necessitado no meio da rua? Evidentemente que existem conceitos, existem padrões. Eu estava certa feita em um farol parado esperando ali para transitar em Bauru, trafegar em Bauru. E um camarada chegou no carro e falou: "Senhor, me dá uma moedinha?" Mas de imediato ele falou assim: "Mas eu vou ser bem sincero com o senhor, eu vou tomar uma pinguinha." Aí eu virei para ele e falei: "Não vou te dar dinheiro, coisa nenhuma, e para de beber, que você está fazendo mal para a sua saúde." Na verdade, eu achei até engraçado aquilo, né? Pode soar como engraçado, mas ele estava numa situação totalmente precária, e eu, sinceramente, não vi a justiça em ajudar financeiramente uma pessoa que estava ali alimentando um vício, que estava sem querer trabalhar.
Eu já presenciei situações de uma pessoa chega e te pede algum dinheiro, e você fala, escuta, você não quer limpar isso para mim? O cara só falta brigar com você. São conceitos. Agora, você não pode fechar o seu coração para a necessidade de todo o alheio. Porque tem pessoas que realmente não querem trabalhar, não querem saber de correr atrás do prejuízo, digamos assim, mas tem pessoas que estão necessitadas. E aí você, como religioso, não vou estender a mão, porque não vou. Você nem sabe o que está acontecendo com aquela pessoa. Você não conhece aquela pessoa. Evidentemente, quando eu vejo na cidade, por exemplo, eu passo e vejo uma criança no colo de uma mãe, é claro, se eu tiver o dinheiro, eu volto. E já houve situações em que eu fui lá e comprei alguma coisa para a pessoa comer. Mas tem o chamado cristão, que ele está acima de tudo, do bem e do mal. Não vou ajudar, porque isso, porque aquilo. Hipócrita. Hipócrita. Bondade, ela vem do coração de Deus. Se você observar a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como o juízo de Deus se estabelece sobre a humanidade, quando ele vê a injustiça, quando ele vê o desamor. Se você lembrar, quando nós falamos sobre o bom pastor, o que fez com que Deus cobrasse severamente, Jesus citando lá em Ezequiel, falando, agora eu vou ser o bom pastor, porque vocês não cuidaram dos órfãos, vocês não cuidaram das viúvas, vocês não deram assistência nenhuma para ninguém. E evidentemente que a igreja tem que saber se situar nesse momento. Não se trata de assistencialismo. Assistencialismo é quando você fica todo mês ajudando uma pessoa e a pessoa não faz por onde vai. Isso é um assistencialismo. Você vai manter aquela pessoa e ela não quer trabalhar. É diferente. Agora, você ver uma necessidade pontual e você virar as costas, porque você fala, não é por obras, hipócrita. Que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. As obras não te conduzem aos céus, mas elas fazem parte do seu dia a dia quando você aceita Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas você vira as costas porque você ama o maldito dinheiro que está no seu bolso. E a bondade que está aqui listada, ela emana do coração de Deus. Martim Lutero, que é uma referência sobre a reforma protestante, que muitas pessoas citam Martim Lutero, ele foi claro. Eu volto a repetir uma frase desse irmão. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aquele que está em necessidade. Isso é bondade. Isso é bondade. Aquele homem que ajudou o seu inimigo, bondade. Quantas vezes nós colocamos essa questão em nossa vida baseado no que a pessoa é para nós? Eu vou ser bom, eu sou bom para ele porque ele é bom para mim. Ou seja, você está fazendo aí uma troca, um toma lá da cá, que é muito comum num país de tantos políticos corruptos. Nós não vivemos assim. Nós simplesmente olhamos para as pessoas e vemos as necessidades delas, sejam físicas ou sejam espirituais. Bondade, que emana do coração de Deus. A bondade, ela está dentro da misericórdia. A misericórdia nada mais é do que Deus viu a nossa situação miserável, sem merecimento, e Ele se compadeceu. Porque se você olhar para dentro de você, se eu olhar para dentro de mim, eu vou sempre me perguntar, por que Deus? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Eu sou tão impuro. Meu coração ele pende tanto para o mal. Mas Deus me ama, Ele é bom. E Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Mas eu não consigo fazer isso. Procure se restabelecer espiritualmente falando. E no final nós vamos fazer um comentário que vai te ajudar e que tem me ajudado muito. Depois nós entramos na fidelidade. A característica de uma pessoa fiel. A pessoa fiel é alguém em quem podemos colocar nossa fé sem medo de sermos enganados nem desiludidos. Um aspecto do Espírito, do fruto do Espírito. A palavra fidelidade se refere principalmente à fidelidade a Deus e ao Evangelho, e consequentemente lealdade de uns para com os outros. A fidelidade é uma coisa muito ampla. Muitas vezes você se remete apenas a pensar na fidelidade conjugal, na fidelidade com um amigo.
O ponto inicial da fidelidade citada por Paulo é a sua fidelidade para com Deus. É a sua fidelidade, a minha fidelidade para com os cultos. Ser fiel ao trabalho do Senhor. Não colocar outros programas, outros projetos na frente dos projetos de Deus. Quantas vezes você fala no seu coração, Deus é fiel, e você e eu nós somos fiéis a Deus? Muitas vezes nos falta isso, porque não estamos devidamente ligados à palavra do Senhor, a nossa comunhão está falha. Fidelidade para com Deus, para o Evangelho e, consequentemente, para com os outros. Está tudo enraigado. Se você muitas vezes fala, eu sou fiel, mas deixa tudo para depois quando se trata do Senhor. Você tem um almoço, você tem uma festa, você tem um encontro, você quer ser feliz, você precisa ser feliz. E Deus está lá esperando, não é o pastor, isso é só um. Não é a pessoa que está aqui, está esperando. Deus está esperando que você se movimente em prol do trabalho que Ele estabeleceu, em prol das pessoas, mas você coloca primeiro os seus planos, os seus desígnios, os seus desejos. E Deus permanece fiel. A Bíblia nos fala que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. O que nós nunca podemos esquecer é que Deus é fiel e é justo. E o juízo de Deus já começa, neste momento, a sociedade se estabelecer. Muitas pessoas falam, mas está certo isso? Uma pandemia tão cruel? E eu pergunto para você, está certo um pai tirar a vida de um filho e vice-versa? Está certo um covarde ou covardes se associarem na prática do estupro? Está certo isso? Está certo as pessoas se apropriarem de dinheiro, de verbas que estão destinadas a hospitais, a tratamento de brasileiros que não têm condição de ter um acesso, né, a um tratamento médico mais adequado? Está certo o ser humano ser assim? Está certo a indiferença? É justo você morar num lugar onde pessoas estão mendigando pão e pessoas estão enriquecendo cada vez mais? Os ricos se enriquecem cada vez mais. É justo isso? Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E aí eu pergunto, é justo cobrar de Deus que Ele não está sendo justo, não está sendo bom? Deus é bom o tempo todo, só que Ele também é justo. E se Ele permite, e tudo que acontece é permissão de Deus, é para que a gente possa restabelecer conceitos, possamos restabelecer valores e buscar a presença dEle. Mas saibam disso, terminando essa fase, ela vai terminar, ela vai passar. Terminando isso, o homem vai voltar, na sua maioria, a ser o que era. Se você observar nos nossos dias, as pessoas já estão agindo assim, não se importa com o outro. E age de uma forma deslocada, feito louco, como se o mundo fosse acabar amanhã. E aí é o Deus que é injusto. O homem está apenas colhendo o que plantou. Nós estamos colhendo o que nós estamos plantando. E eu faço parte dessa sociedade. A grande diferença, em nome de Jesus, é que eu entreguei minhas vidas nas mãos de Deus. Minha vida nas mãos de Deus. E isso é o diferencial. Que me faz pensar, me faz refletir. E com dificuldades inerentes a qualquer ser humano, me faz aceitar. Não pense que é fácil. E aí alguém pode falar, Deus não é justo, Deus não é bom. Ah, Deus não foi fiel àquilo que Ele criou. O primeiro ato de infidelidade aconteceu lá atrás, quando desrespeitou aquilo que Deus tinha determinado. Não foi fiel ao que Deus tinha pedido. A fidelidade, então, irmãos, é necessária e é fruto do Espírito. Mas que ela não fique presa apenas a conceitos meramente humanos. Fidelidade ao casal, fidelidade no trabalho. Fidelidade, em primeiro lugar, a Deus. E o resto, todas as questões, Ele vai mostrar, seja fiel. Faça assim, porque Ele vai mostrar para você como que tem que ser, qual é a realidade, qual é que é o momento, o comportamento adequado.
pelo Espírito Santo. Depois vem mansidão. Segundo o dicionário da língua portuguesa, dicionários da língua portuguesa, eles pacificam a palavra manso, que é aquele que não é bravo, é sossegado, é tranquilo, é sereno. A mansidão, juntamente com outras virtudes do fruto do Espírito, que focam principalmente o trato com o próximo, se opõe aos vícios da inimizade, discórdia, ciúme, dissensão, explosões de ira, que são características das terríveis obras da carne. Jesus afirmou: sou manso e humilde de coração. E outro momento ele disse: bem-aventurado os mansos. Paulo, escrevendo para Timóteo em sua segunda epístola, referiu: disciplinando com mansidão aos que se opõem, visando o arrependimento e o retorno da sensatez. Moisés foi citado como manso em Números 12, 3. Logo, fica claro que a mansidão é algo alcançável a qualquer ser humano, desde que buscado na presença do Senhor. E eu fiz questão de citar: alguns têm mais dificuldade e isso deve ser levado diante do trono da graça. Dentro desses que têm mais dificuldade, eu me enquadro facilmente em ser manso, ser calmo. Por isso eu fiz questão de frisar isso, de levar isso com mais com mais digamos assim, com mais vontade ao trono da graça. Senhor, eu não consigo ser tão calmo assim, eu não consigo ser tão tranquilo assim, eu não consigo ser tão sossegado assim. Tem pessoas, e isso é uma questão de psicologia, tem pessoas que não gostam. Na verdade, tem que se aprofundar nos estudos, olhar com mais calma. A psicologia ela traz isso de uma forma positiva, a personalidade das pessoas. E é essa, para que a gente possa tratar de uma nova personalidade em Cristo, nós temos que saber como é essa personalidade. Por isso que você não deve fugir desse conceito. Você tem que se informar, não é? Então, estudos apontam para pessoas que têm um comportamento, a sua natureza, que nós chamamos de velha natureza, né? Mas o seu DNA, ele é assim. Tem pessoas que o mundo pode estar cavando um buraco aqui, outro aqui, ele está no meio, ele não está preocupado. É o jeito, a natureza dele. E tem pessoas que não. E quando nós vemos pela Bíblia a mansidão, você ser sossegado, ser tranquilo, não tratar com discórdia, não usar a discórdia, não usar da ira. Eu sempre coloco para as pessoas, não é tão simples assim, por isso nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Quando eu vou falar para uma pessoa na igreja, digamos, admoestar, tem que ser em amor, tem que ser com mansidão. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, ele estava falando de pessoas que de repente tinham se desviado, tinham que voltar para a presença de Deus. É com mansidão, Timóteo. Não é gritando, Timóteo. Não é colocando o dedo na cara da pessoa, Timóteo. Não é se achando o dono da verdade, Timóteo. É com mansidão. É tranquilo, é chamar a pessoa em amor. Lembra que eu falei que o amor precedeu os frutos do Espírito aqui? Não foi à toa. A Bíblia, a composição da Bíblia não foi fruto de uma imaginação humana, é fruto do Espírito de Deus. Por isso que ela traz conceitos que você tem que buscar com bastante calma. Ela traz, ela lista, ela exemplifica, e você tem que buscar ver as minúcias da Bíblia de forma espiritual. Não foi à toa que ele falou do amor primeiro, porque o amor precede. Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou. E quando você está falando aqui de mansidão, isso tem a ver com o amor com as pessoas. De repente você tem um comportamento, o seu jeito de conduzir as coisas é um pouco mais duro, você tem que clamar a Deus para mudar isso. Eu sei o que é isso, por mim. Quando Paulo fala para Timóteo, eu achei maravilhoso. Ele estava instruindo como ele deveria agir na igreja. É com mansidão, Timóteo. Não é gritando. Não é chegando no púlpito com cara feia. Mais preocupado em arrumar seu terno, sua gravata. É com mansidão. Quando eu falei de Moisés, a Bíblia fala que Moisés é um homem muito manso, muito tranquilo.
E quando eu coloquei no meu papel que exemplos de pessoas, né, como no caso Moisés, por exemplo, é porque eu quero colocar para vocês que é possível ser assim. Porque Moisés foi assim. E outros foram assim na Bíblia. Se você pegar Paulo, tudo que ele passou, tudo que ele resistiu de provocações, de agressões, mas é porque dentro dele habitava o Espírito Santo de Deus e o conduzia desta forma. Se você pegar a vida de Pedro, Pedro estava com Jesus, andava com Jesus. E como amigo, ele queria proteger a Jesus. Mas Jesus viu naquilo a ação de Satanás, a ré da Satanás. Porque o inimigo estava usando aquele comportamento de Pedro, aquela reação de Pedro, para tentar destruir, para tentar impedir que o projeto de Deus se concretizasse. Então nós temos que estar atentos e saber que nós somos assim, essa natureza, e por isso que nós clamamos, temos que clamar a Deus, que o Espírito Santo de Deus nos convença, nos corrija, nos traga para essa realidade. Mansidão. E no final, no último, nós vemos o domínio próprio. Uma pessoa consegue dominar os seus impulsos, que controla seus atos, suas emoções. Se você olhar lá no princípio, nós acabamos de falar aqui de Adão e Eva. O que levou Eva a pecar? Evidentemente você vai falar assim, desobedeceu. Isso é clichê e é correto. Mas o que levou à desobediência? Ela não teve controle, não se dominou, não teve controle de suas ações e foi lá e desobedeceu. Por isso que eu digo que é importante você estudar o contexto, você ver a questão das palavras e começar a associar, tá certo? Isso é muito importante para uma interpretação bíblica. Ela desobedeceu, sim, mas ela não teve domínio de suas ações. Adão teve? Também não. Também não. Volto a dizer, pessoa que consegue dominar seus impulsos, que controla seus atos, suas emoções. Eu coloquei no meu papel, o que nos leva à maledicência, à confusão, à discórdia e afins? Falta de controle da língua. Tiago 3,2 nos diz assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Em Coríntios 6,12 nós lemos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em Provérbio de Salomão pegou pesado na sua escrita, e Deus assim o orientou. Ele diz assim, como cidade derribada, cidade destruída, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Destruído. Porque ele está destruído e vai destruir outras pessoas. Ele não tem o domínio e isso vai fazer com que outras pessoas sejam atingidas pela sua falta de senso, pela sua falta de tranquilidade, pela sua falta de domínio próprio. E esse domínio próprio não é somente nossas reações no falar, e quando nós soltamos uma palavra, uma frase sobre uma pessoa, sobre o irmão que seja, se nós não refrearmos a nossa língua, não tomarmos cuidado, aquela palavra destrói uma vida, destrói uma família. Aquela palavra impede com que uma pessoa seja promovida no trabalho, ou até que seja demitida do trabalho por causa daquela palavra mal colocada. Você não teve domínio sobre a sua língua. Aí você olha para o mundo, o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. De repente você tem lá a sua empresa, não é? E alguém te convida para uma falcatrua. Não é muito comum isso no Brasil, né? Não, é pouco, não tem falcatrua no Brasil. Não tem coisa errada nesse país. Mas, pois bem, alguém te convida. E você vê o dinheiro fácil, a riqueza chegando, você não tem domínio próprio no seu conceito de caráter, de vergonha na cara, e você vai lá e entra naquele jogo. Você vai vender um produto, você é aliciado porque você permitiu,
E você coloca um produto X na nota, mas o produto saiu por tanto, e você divide essa diferença com aquele comprador. Não é? Ou você vende um produto que é contrabandeado, que não tem nota fiscal nenhuma, e aquele dinheiro entra livre para o seu bolso, você não paga imposto nenhum. Ah, mas o imposto ele é muito alto, mas é lei. Dai a César o que é de César. Se está na lei, você tem que cumprir. Simples assim. Mas você não tem o domínio. Então o domínio próprio é muito amplo. Não é apenas aquela pessoa que, de repente, tem um temperamento meio filhos do trovão, como diz a Bíblia, salvo engano, se é sobre dois apóstolos de Cristo. Eles eram conhecidos porque eram mais alterados. Se você olhar para o perfil de Josué e o perfil de Moisés, são diferentes. Moisés, grande líder. Josué também um líder. Mas Josué era guerreiro. Moisés não era guerreiro. Qual a parte da Bíblia que você viu que falou que Moisés pegou numa espada e foi para o campo de batalha? Moisés era um grande líder. Josué era um grande guerreiro. Líder, mas um guerreiro. São características. E nós temos que buscar na presença de Deus o controle nessas nossas características. Porque, de repente, numa situação que você está na igreja, na família, no trabalho, se você não tiver o domínio próprio, você causa mal para si e para os outros. Por isso que o apóstolo Paulo falou para os Gálatas: vocês estão voltando atrás, vocês andavam assim, agora não mais. Os frutos do Espírito de Deus é esse. Ele foi listando para vocês. E foram somente alguns. Somente alguns os frutos. E esse domínio próprio ele é necessário na nossa vida, no dia a dia. Mas sobre todos os momentos. Não é só no trânsito você fica nervoso. É na sua vida sexual, na sua vida financeira. Sim. Muitas coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E cabe a mim dominar elas. O apóstolo Paulo foi bem claro em Coríntios: domine em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salomão, quando ele afirmou isso, ele pegou pesado, não é? Como cidade derribada que não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. Ele está destruído e também pode ser uma fonte de destruição dos outros. Como nós precisamos do domínio próprio. Como nós precisamos. Eu vou encerrar a nossa meditação. Só vou lembrar algumas coisas para vocês. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado, que são as obras da carne que Paulo listou aqui. O apóstolo Paulo, antes de escrever aqui sobre os frutos, as obras da carne e o fruto do Espírito, lá no mesmo Gálatas 2:20, ele foi bem claro: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele já estava ali preparando para escrever essas coisas para os Gálatas, porque ele viu que as coisas estavam desandando, estavam voltando às práticas antigas. E ele chamou a atenção: não sou eu quem vive, não é você quem vive mais, é Cristo que vive em você, vive em mim, vive em nós. Ele destacou também, lá em 2 Coríntios 5,17, se estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Em Romanos 8, versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo também discorre sobre o assunto, valendo lembrar que ele falava de suas experiências. Sim, Paulo, o que é muito importante, ele trazia para as pessoas aquilo que ele tinha vivenciado, porque Paulo era um perseguidor da igreja, mas foi transformado, foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele diz o seguinte: os que se inclinam para, ora, guarda bem isso na sua vida, isso tem falado muito comigo, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Mais à frente ele fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ele fecha o assunto de uma forma maravilhosa. Se os frutos que você está vendo, que eu estou vendo na minha vida,
são aquelas obras da carne, é porque nós não estamos em Cristo. Simples assim. Eu coloquei no meu papel no final aqui, não se colhe fruta boa de árvore ruim. Não se colhe. Se você tem uma árvore lá e tem árvores que produzem na natureza frutos que são venenosos, não tem como você comer aquilo, você vai morrer. Você não pode colher daquela árvore um fruto bom, porque ela não produz fruto bom. Assim somos nós espiritualmente falando. Se nós cogitamos mais para as coisas da carne, nós vamos colher frutos da carne. Mas se cogitamos do Espírito, se é que o Espírito habita em nós. O apóstolo Paulo chamou a atenção em Romanos, e foi pesado, foi profundo a sua colocação no capítulo 8. Se vocês querem falar de fruto do Espírito, de andar no Espírito, você tem que ter o Espírito no seu coração. Se você na sua casa aí parou para pensar nas mensagens, você vai perceber que nós estamos falando sempre esse mesmo assunto, mas não por uma mera repetição, porque é fato. Você não é cristão por dizer que é cristão, você é cristão por ter aceitado a Cristo. Você não vai ter amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, principalmente porque você quer ser uma pessoa boa. Quantas pessoas nós vemos na sociedade, uma pessoa é muito boa, de repente vai lá e faz uma grande besteira. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser boas no seu dia a dia, eu estou dizendo que quando você aceita Cristo, tudo passa a ser diferente. Então a base sim, vai ser sempre na nossa pregação, o aceitar a Cristo. O deixar que Cristo, através do Espírito Santo, mude a sua e a minha vida. E é isso que eu queria trazer para todos os queridos, nessa meditação rápida sobre os frutos do Espírito. Guardem bem isso. Se você quer fruto do Espírito, você tem que estar andando no Espírito. Se você quer andar no Espírito, você tem que aceitar a Cristo. Senão, desculpe o termo, mas é conversa fiada. É conversa fiada. Nós estamos encerrando agora, nós estamos planejando para esse final de ano, já estamos em execução, presentear crianças, levar uma pequena lembrança para as crianças necessitadas, que de repente vai ser o único brinquedinho que ela vai ganhar. Só que aliado a isso, nós também vamos preparar material evangelístico para levar para as pessoas. Isso partiu de um coração bonzinho, eu sou bom segundo o coração de Deus. Que Ele falou, vai lá e olha para aquelas pessoas que estão necessitadas, cuida delas. É Deus que está mostrando no nosso coração, no meu coração, e daqueles que querem participar, que estão participando, é de ser bom segundo o padrão de Deus. Por isso que eu digo, ser bom não é falar, é ser segundo o propósito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Na próxima semana estaremos aqui para um outro assunto que Deus colocar no seu coração. Nós vamos curvar as nossas cabeças e nós vamos orar. Pai de amor, obrigado por este momento precioso. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Senhor, que cada um de nós possamos colocar a nossa vida diante de ti, Senhor, como instrumentos, como vasos, ó Deus, que podes trazer bênçãos para outras pessoas. Mas que, em primeiro lugar, possamos colocar a nossa vida diante de ti, Senhor, como necessitados, como pecadores, mas como arrependidos, e que precisamos diariamente da ação do teu Espírito para que Ele possa nos conduzir em verdade, que Ele possa produzir em nós os frutos listados na tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, porque precisamos, nós necessitamos, ó Deus. Somente em ti nós alcançaremos a vitória. E eu oro, Senhor, assim, agradecido e confiante, no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida da sua família, que você tenha uma semana abençoada, feliz e produtiva, em nome de Jesus. Amém.